Bem-vindos para mais uma lição. O meu nome é Ricardini e para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou designer da mente. Eu ajudo indivíduos como tu que queres despertar o teu potencial inato e assumir a direção da tua vida, transformar os teus desejos, os teus objetivos em realidade. Hoje a lição intitula-se Não faz mal zangar-se com Deus. Não se trata de uma lição religiosa, mas antes de perceber como somos humanos com cargas emocionais que precisamos de aprender a lidar para o nosso bem-estar. Nós raramente paramos para pensar e prestar atenção ao que sentimos. Não consideramos o impacto que isso tem nos nossos estados mentais e fisiológicos, nem as implicações a longo prazo que as emoções têm e que podem ser prejudiciais. É preciso ganhar consciência. Passa então agora a ler. Não faz mal zangar-se com Deus, Ele aguenta. Quando foi a última vez que se zangou com Deus? Não devemos zangar-nos com Ele, não é? Atira-nos com o fogo do inferno e o apocalipse. O fogo do inferno ainda posso entender, mas o que é exatamente o apocalipse? Crescendo com uma educação católica, nunca vi um padre permitir que nos enraivecêssemos contra Deus. O nosso trabalho era de temê-lo e o dele era assustar-nos. Há uma história antiga sobre um rabino que manda os seus discípulos a um alfaiate um dia antes do Yom Kippur para aprenderem a bordar o dia da expiação. Nos 10 dias entre o Ano Novo Judeu, Rosh Hashanah e o Yom Kippur, os judeus religiosos procedem a uma limpeza espiritual. O Yom Kippur é o mais sagrado dos dias, um período de reflexão ou um período de jejum. Examinam o ano anterior, fazem as pazes e comprometem-se em fazer melhor no ano seguinte. Os discípulos observam o alfaiate enquanto este retira um livro de uma prateleira. Lá dentro está uma lista dos pecados que cometeu ao longo do ano. O alfaiate diz a Deus que é a hora de acertarem agora as contas. Ergue o livro e oferece a sua lista de pecados. A seguir, o alfaiate pega noutro livro. Este contém os pecados que Deus cometeu, o sofrimento, os desgostos, as dificuldades que lhe enviou a ele e à família. O alfaiate diz: Senhor do Universo, se comparássemos as nossas contas com exatidão, tu ficarias a dever-me mais do que eu a ti. Bem descarado, não é? Em vez de regatear sobre o conteúdo do livro, o alfaiate procura a paz. Faz um acordo com Deus e aceita perdoar-lhe os seus pecados, se ele lhe perdoar os dele. O homem serve um copo de vinho, abençoa e diz que haja agora paz e alegria entre nós. Perdoamo-nos um ao outro. É como se os nossos pecados nunca tivessem existido. Tábua rasa com Deus, tábua rasa para Deus. Um período de amnistia com Deus seria bom para toda a gente. Quantas pessoas lhe viram as costas ou ganham ressentimentos por causa de desgostos, de sofrimentos, dificuldades na vida? Quantas pessoas questionam onde estava Deus? Quando um filho morre de leucemia, uma filha se suicida, ou nos sentimos insuportavelmente sozinhos e desesperados. Ninguém tem verdadeiramente uma resposta, limitamos-nos a adivinhar. O chavão usual dos pregadores é que Deus nos deu o livre arbítrio e não vai interferir com o funcionamento cotidiano das nossas vidas. Mesmo quando imploramos, esses mesmos pregadores dizem que Deus nos abençoa com filhos, com empregos, com talentos. Se nos pode dar presentes, também não poderia evitar todas as coisas que não queremos? Porque não nos protege da doença, nos protege da morte e da destruição. Nem sempre entendo como Deus funciona, mas rezo na mesma. Como se costuma dizer, também não percebo como funciona a eletricidade, mas não é por isso que fica às escuras. Não preciso compreender Deus para acreditar nele.
O que me dá esperança são as palavras escritas por uma alma anónima, que diz o seguinte: acredito no sol, mesmo que não brilhe. Acredito no amor, mesmo quando não o sinto. Acredito em Deus, mesmo quando está em silêncio. Já tive a minha cota parte de abandono de Deus. Levei anos de terapia para me livrar dos traumas deixados que me magoaram e lesaram a juventude. Quando no final da terapia, depois de meses a lidar com todas as personagens envolvidas, a minha terapeuta avisou-me de que ainda faltava tratarmos de uma personagem principal. Disse-me que não fazia mal zangar-nos com Deus, por não me salvar e não estar presente quando precisei de proteção. Nem pensar, não estou zangada com Deus, disse-lhe eu. Porém, debaixo da minha fé havia um grande monte de dúvidas que me azucrinavam e confundiam. Onde estava Deus? Não se deixa sofrer uma criança, como pode Ele permiti-lo? Nem pensar em arriscar-me, zangar-me com Deus, especialmente quando era a única coisa que poderia agarrar-me em certos dias. Como poderia zangar-me com Deus? Como atrever-me? Nunca esqueci as fotografias do meu primeiro ano de catequese. O catecismo revelava bem como a alma ficava negra quando pecávamos. Zangar-se com Deus não seria o pior pecado de todos? Cairia na categoria dos pecados mortais e pesaria na balança que Deus reservava para mim e para a minha alma. Não veria o céu enegrecer, nem não seria fulminada por um raio, nem uma voz ribombaria dos céus para me condenar. Eu não era ingênua. Não eram os raios que receava, era perder o emprego, a minha saúde, a saúde da minha filha. E assim eu rezava e fingia que estava tudo bem, pois estava tudo fixe com Deus. O que me rebentava os nervos era o resto do mundo e todas as pessoas que ele continha. Uma vez no trabalho explodi com o meu patrão por causa de uma coisa tão trivial que nem me lembro exatamente o que era. Saí da redação como um furacão. Graças a Deus o meu patrão não estava a atravessar a estrada, porque acho que não teria travado. Cheguei a casa, enterrei a raiva que crescia em mim e sentei-me à máquina de costura para arranjar calmamente um vestido. A meio do trabalho, a agulha partiu-se ao meio. Foi aí que rebentei. Ergui os punhos, praguejei. Peguei no carro e fui dar uma volta. Gritei toda a minha raiva e ódio a todas as pessoas que me abandonaram, que me magoaram. Quando acabei, percebi que não se tratava do meu patrão, nem do meu pai, nem da minha mãe, das enfermeiras ou de qualquer outra figura de autoridade. Quem me chateava era o número 1. Descarreguei o resto em Deus. Roguei-lhe pragas. Subitamente senti uma coisa estranha a invadir-me. Paz. Por baixo de toda aquela raiva estava uma imensa paz. Por baixo daquela pilha de ressentimentos estava o amor de Deus. Sentia um brilho interior a aquecer-me, como se Deus me sorrisse e dissesse: então, não te sentes muito melhor agora? Larguei a rir. Deus queria que eu descarregasse a raiva que carregava há anos para nos podermos aproximar outra vez. Um padre jesuíta deu um nome àquela oração. Conheci o padre Jim no retiro jesuíta em Parma. Era de uma simplicidade profunda. Disse que Deus quer uma relação real e autêntica conosco, com a mesma abertura e honestidade que existe num bom casamento. Descobriu ele isso depois de se debater com uma transferência de emprego. Ele odiava o novo trabalho. Tentou adotar uma obediência e aceitação sagradas, mas sentia-se tristíssimo. Tentou rezar com gratidão, mas não sentia nenhuma. Representou o papel de ser feliz a de Deus, mas a coisa não funcionava. Finalmente um dia arrebentou. Foi para a rua, ficou a sós com Deus e praguejou que se fartou. Maldição, maldição, maldição!
e pronto. Resmungou com Deus até se libertar. Depois da raiva desaparecer, abriu espaço para outra coisa: paz. A tábua estava limpa agora. Deus podia escrever nela. O padre Jim chamou-lhe a oração da maldição. É uma oração fantástica quando se está a arrebentar pelas costuras. Deus não quer que sejamos tão sagrados que deixamos de ser humanos. Deus não quer falsas orações e nem falsos oradores, mas sim uma relação honesta e verdadeira. Atualmente, Deus e eu somos os melhores amigos. Todas as noites damos um passeio, todas as manhãs sentamos-nos juntos, calados. Ao longo do dia conversamos. Quer dizer, eu é que falo a maior parte do tempo. Não importa o que aconteça ou não durante o dia. Vamos para a cama com a tábua limpa, tal como um bom casamento. Ninguém se deita zangado. Emoções e sentimentos não são a mesma coisa. Estão relacionados, é verdade. Os sentimentos é o que sentimos fisicamente. O aperto no coração, o nó na garganta, o tremor nos intestinos, a pressão arterial, a tensão nos ombros. Estes são apenas alguns de exemplos de como as emoções se podem expressar. São fontes de informação para nós sabermos o que está a acontecer para atuarmos. E mais, os sentimentos são subjetivos, ou seja, não significa a mesma coisa para todas as pessoas. Cada um tem a sua própria experiência. Segundo o psicólogo americano Robert Plutchik, existem 8 emoções primárias. São elas a alegria, a confiança, o medo, a surpresa, a tristeza, a antecipação, a raiva, o nojo. Embora possamos usar os rótulos de emoções positivas e emoções negativas, é importante reconhecer que todas as emoções são completamente normais. Elas fazem parte do nosso ADN. O mais importante aqui é compreender quando e porquê é que as emoções negativas surgem e desenvolver comportamentos positivos para as gerir melhor. Sabemos se continuas a ruminar, ou seja, continuar a pensar, a reproduzir ou obcecar-se com situações e experiências emocionais negativas, podes acabar por fazer sentir-te cada vez pior sobre a situação e sobre ti mesmo, afetando o teu bem-estar físico e mental. A ruminação afeta o circuito de resposta ao stress do teu cérebro, o que significa que o teu corpo fica desnecessariamente inundado com a tal hormona do stress, o tão conhecido cortisol. Está em constante tensão. O mais curioso é que muitos dos indivíduos vivem neste estado de ruminação, acreditando que estão ativamente a resolver problemas. O que não sabem é que estão a danificar a sua saúde mental e física e que existem outros métodos mais benéficos que os podem ajudar. Nesse sentido, gostaria de deixar aqui uma mensagem de que um problema pode ser resolvido melhor se a pessoa está calma, fisicamente e neurologicamente. Quando o indivíduo está neste espaço, as respostas às suas questões surgem com mais facilidade. Não são as emoções negativas que impactam diretamente a tua saúde e bem-estar, mas sim como tu reages a esses processos, quando as experimentas e o que realmente conta. Ficar preso em emoções negativas pode aumentar a produção no nosso corpo da tal hormona cortisol, que por sua vez esgota a nossa capacidade cognitiva de resolver proativamente o problema e também pode danificar as nossas defesas imunes, tornando-nos mais suscetíveis a outras doenças. Portanto, ruminar num problema, numa situação, não vai resolver a questão. Tens de aprender a ler os sinais, como tu te sentes, e responder conscientemente.
Mas suprimir continuamente uma emoção também vai ser prejudicial. Lembro-me de que em tempos queria falar, mas tinha receio de fazer. Logo a seguir sentia aqui um aperto enorme na garganta. Sei agora que se mantivesse esse comportamento facilmente desenvolveria alguma condição ou então agravaria alguma que já tivesse, porque não estava a expressar a minha verdade, estava a suprimir. Hoje as coisas faço as coisas diferente. Se sentir essa pressão, pergunto a mim mesma o que me está a afetar e mentalmente avalio a sua importância e liberto, porque se não o fizer, o corpo é que paga. Nestes anos aprendi a estar mais consciente da informação que o meu corpo vai recebendo e adotar práticas que me mantenham num estado de calma, de paz interior, o mais tempo possível. É certo que nem sempre é possível. Também me salta a tampa, muitas das vezes. Mas eu sei o que tenho que fazer e faço porque a minha saúde é um dos meus top valores pessoais. Agora, antes de terminar, quero deixar-vos aqui 3 técnicas minhas preferidas. Há muitas mais e cabe a ti descobrir aquelas que te inspiram. A primeira é tapping ou EFT, também conhecido por técnica de liberdade emocional. Para mim, funcionava maravilhas para aliviar o stress no trabalho. Sempre que necessário, punha assim as mãos e bater aqui na clavícula e respirava lentamente. Fazia isso 3, 6, 10 vezes, sempre que era necessário. A segunda são os próprios exercícios de respiração. Respirar é muito importante e a maior parte dos indivíduos continua a ignorar. Se pretendes receber um áudio de 6 minutos, cerca de 6 minutos, com um exercício simples preparado por mim, envia-nos uma mensagem. E a terceira, exercícios para libertar emoções. Numa sessão e em menos de 1 hora, vais sentir-te mais leve, mais relaxado. A emoção que te está a consumir é libertada instantaneamente. Mas vou também partilhar contigo uma ideia, um conceito que te vai trazer clareza e aprender um pouco mais sobre ti. Para agendares uma sessão comigo, envia-nos uma mensagem ou então vai à nossa página, o Mundo Self Power, e marca a tua consulta na hora disponível que mais te convier. Ficam então aqui umas explicações sobre emoções negativas e umas dicas para pôr em prática e beneficiar de uma vida mais relaxante e mais feliz. Até nos encontrarmos na próxima vez. Fiquem bem. Tchau!